Eu perguntei sobre isso porque eu vi que em alguns casos as leis elas só têm validade pra mulher. Como a Lei Maria da Penha, né? Isso sim. A Lei Maria da Penha é só pra mulher, exatamente. Só pra Nós mulheres. temos hoje proteções exclusivas de mulher. Até a gente tem, em alguns casos, eu mesmo no escritório tentei pedir medida protetiva pra homem, né? Medida de afastamento, medidas protetivas, e o juiz nega. Falou, não, a medida protetiva prevista em lei é só pra mulher. Porque tá dentro da Lei Maria da Penha. Tem violência psicológica contra a mulher, e é só mulher. Não é contra o homem. Não, nesse caso são novas leis, mas que focaram na mulher. Então, nesse caso, realmente você tem razão. Você tentou medida protetiva e ele disse que não, Porque por era causa de uma questão legal. Isso. Mas o conteúdo em si foi analisado? Não, ele descarta a hipótese, ele nem vê mérito. Ele descarta e fala, não é caso, porque entendi. essa proteção do Estado é só pra mulher. Só que alguns juízes dão pra homem. Por isso que a gente tenta. Entendeu? Tem juiz que dá. Tem juiz até que não dá o nome como medida protetiva, dá o nome de medida de afastamento e concede. Mas a previsão da lei de medida protetiva é só pra mulher hoje. Então, se o juiz for super rigoroso, ele só vai aplicar pra mulher mesmo. Porque ele vai entender que é um benefício por gênero. E aí só faz jus à mulher. É interessante, é gostoso assim estudar essas coisas, porque a gente vê que talvez não seja o ideal também. Eu acho que medida protetiva tem que valer pra todo mundo. Pouco importa se é homem, mulher, qualquer que seja a orientação sexual. Nós temos esse tipo de violência doméstica pra todo mundo. É que, pra legislar, claro, nessas horas, olhou-se os índices. E o índice contra a mulher é muito mais, infinitamente mais alto. Aí tudo bem. Mas, por que não ter opção de homens? Naqueles 5% que não tem proteção, deixa ter. Qual o problema, né? Se ele é vítima mesmo, deixa que comprove. Uhum. Mas a gente coloca essas coisas, talvez até por trazer algum tipo de holofote pro tema, talvez é proposital, mas do ponto de vista legal poderia ser um pouco melhor. E a medida protetiva, ela não precisa de uma prova, né? De uma materialidade para ser requerida. Precisa ter alguma coisa, né? O juiz não vai dar só pela... Apesar que dá, mas o ideal não seria só a palavra da vítima, né? Deveria ter outros elementos para comprovar que tá tendo algum tipo de violência doméstica. E aí sim você pensar em medidas protetivas. Porque senão não deixa de ser uma possibilidade. Porque tem mulher que marca. Por exemplo, a gente já teve caso... A gente já advoga muitos casos para mulher, vítima, e para homem também que tá sendo acusado, né? E aí, por exemplo, já tivemos casos em que a mulher... Ela tava com a medida protetiva vigorando. O nosso cliente era o homem. Ela ligou para ele tem a ligação gravada. Ela falou... Tem como você, por favor, passar aqui em casa e buscar o cachorrinho e tal? Que eu vou sair, porque eles tinham medida, não podia chegar próximo, né? Tinha a restrição de proximidade. Era o cachorro do casal, eles estavam separados, claro, ele estava fora de casa. Ela falou, pode passar e pegar, eu vou sair, precisa levar, ficar com ele, alguma coisa assim. Só que ela ficou na casa escondida e filmou ele lá. Ela marmou a armadilha. Filmou ele vindo, pegando o cachorro e saindo. Depois ela juntou no processo falando que ele tinha ido na casa dela, ela se escondeu pra não ser agredida e tal. Montou a história pra prendê-lo, porque a violação de medida protetiva leva à prisão. Aí o juiz deferiu a prisão. Deferiu? Sim, porque isso no automático. Dia, não automático, mas é muito